Quando nós falamos de valor biológico, isso quer dizer a qualidade proteica da nossa alimentação. Ou seja, quando a gente começa a entender isso, a gente entende que nem toda proteína é igual. Por quê? Porque nós, na natureza, temos alguns aminoácidos que o nosso corpo fabrica e outros não. Entendendo isso, quando você tem uma proteína com mais aminoácidos que o seu corpo não fabrica, é melhor. Uma proteína de mais qualidade, ainda que a mesma quantidade. E por que você está falando tudo isso? Porque eu recebo perguntas de alunos meus sobre bater a proteína só com ovo. Posso comer só ovo porque é muito mais barato, é muito mais tranquilo, né? Só que aí tem gema, aí tem colesterol, aí vai me infartar. O que você quer saber é se você comer ovo vai te matar mais rápido. Clica no gostei e se inscreve no canal, certo? Agora você pode continuar o teu café da manhã e você vai entender a questão do ovo na dieta. Bom, pessoal, quando a gente fala de valor biológico, você vai pegar, por exemplo, o frango. O frango tem um valor biológico de mais ou menos 80. Muito bom. A soja, 78. Então você fala, soja é de boa qualidade, Leandrão? Sim. Ah, não, acho que é comida de porco, eu não vou comer e tal. Beleza. Não precisa também, entende? Eu não sou da gangue da soja. Não, mas você pode ter essa opção porque ela é barata, coloca mais algo para você alternar na dieta, torna mais palatável, etc. Mas se você não quiser, fica tranquilo, tá? Não sou da gangue da soja. Agora, frango 80, beleza. Quando a gente vai entrando, pensando, qual que seria o próximo? A gente tem a carne vermelha ali com 82, mais ou menos, o peixe mais ou menos por aí. Quando a gente vai buscando, né, beliscando ali a casa dos 90, estamos falando dos laticínios. E quando a gente fala do ovo, a gente está falando de acima de 95. Então, o ovo, pessoal, ele tem um valor biológico maior do que do frango. Logo, um ovolacto vegetariano, ele pode ter os mesmos resultados do que quem come carne e frango. E se você fosse ser chato, com base literária, com base acadêmica, ele poderia ter mais resultados, porque ele consome proteínas, né, como ele consome só aquela gama, ele tem até mais chance de ter um aminograma mais rico ainda. Mas não precisa parar de comer frango, tá? O valor biológico na prática não é grandemente relevante quando a gente fala desses valores, porque todos estão no alto valor biológico. Você pegar uma proteína de baixo valor biológico, 30 de VB, aí é outra história, tá? Mas aqui não vai ter muita diferença. Por isso que o ovo lacto vegetariano é tranquilo, vai ter resultado igual. O ovo é barato. E quanto de proteína tem um ovo? 6 gramas de proteína. E só isso? Não, tem gordura também. Ah, mas a carne, o frango também tem gordura. Então, mas o frango em 100 gramas, você vai ter 20 gramas de proteína e 2, 3 gramas de gordura. Quando você fala de um ovo, ele vai ter 6 gramas de proteína, um ovo, né? E 5 gramas de gordura. Pô, então ele é rico em gordura, eu não posso consumir. Também não. A gordura é bom pra gente, o que a gente não pode é fazer o excesso, e o excesso é a nossa cota diária de gordura, que é mais ou menos quanto? 1 grama quilo, mais ou menos, tá? Isso vai variar muito. Então, já ensinou o cálculo dos macronutrientes para montar uma dieta? Já. Sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar lendo Twin, mais tema. Obviamente, se você vai pensar em 1 grama quilo de gordura e comer só ovo, muito provavelmente você vai estourar a sua quantidade de gordura e não vai bater a de proteína. E isso torna a dieta desequilibrada. Então, ovos em excesso pode causar isso. Porém, isso está na gema. Vamos analisar agora? A clara tem quanto de proteína e gordura? 3 gramas de proteína e 0 de gordura. Só proteína. A gema, metade, 3 gramas de proteína também. Ou seja, está metade na clara, metade na gema. Só que a gordura está toda na gema. Então, se você for comer muitas claras e poucas gemas, você consegue fazer essa conta. Só que aí você tem que jogar a gema fora. E desperdiçar alimento nunca é legal. Agora, e o colesterol? Pessoal, o nosso corpo produz colesterol. Ele consegue sintetizar o colesterol a partir de outras gorduras, outros mecanismos do nosso corpo. Então, se você não comer nada de colesterol, o corpo vai produzir. Porque senão você se ferrou, né? Lógico, os hormônios aí vão nadar onde, né? O colesterol é precursor de muitos hormônios. Se eu superar muito o que ele produz, eu vou acumular? Não. Ele pode dar outra finalidade. Pessoas que têm uma sensibilidade ao colesterol, tem uma carga genética, alguma coisa assim, normalmente cuida um pouquinho da quantidade de gordura e de colesterol na dieta. Quem tem colesterol normal pode consumir sem preocupação, esquece isso. Leandro, mas não é bom tirar um examinho a cada 1 ano? Mas isso aí independente de comer ovo ou não.
Tá? Isso aí qualquer um, uma vez por ano, fazer uma bateria de exame é show de bola. Então sempre faça. E monitora, obviamente, o colesterol, entre outras taxas. Você, então, consumindo um monte de gemas de ovos, não tem problema nenhum. A princípio, para a maioria das pessoas, é bom sempre a gente colocar bastante vírgulas, que é para, né, os haters se frustrarem. Eles falam, eu estava esperando ele errar. Não errei, não errei. Que é 10 anos de vídeo, né, irmão? Não vai querer passar para trás com gema de ovo e colesterol. Então, em linhas gerais, tá, você não tem nenhum impedimento. Só que mesmo assim a gente continua com o desperdício. Tá? O desperdício não é legal. Então, quais opções a gente tem que aparentemente não são tão interessantes? Por exemplo, se você for colocar grama por grama, a albumina ela sai mais cara do que você comprar o ovo. A clara de ovo pasteurizada, aquela liquidinha, que eu acho horrível, mas dá para tomar, ela também aparentemente sai mais cara. Só que quando você vai comparar só com a clara, começa a empatar e não há desperdício e também há mais praticidade. Então a sugestão é de você buscar albumina, clara de ovo pasteurizada, que vão ser opções, inclusive, muito mais barato do que o whey protein. Eu não estou patrocinado pela Growth, você indica a Growth? Claro, óbvio. Marca show de bola. Mas tem jeito de economizar? Tem. Eu preciso comprar qualquer suplemento? Também não precisa. Se você consegue variar com frango, com outras coisas, você não precisa comprar suplemento. Agora, se você for pensar em bater só com ovo, o que vai acontecer? Ou você vai desperdiçar gema, ou você vai ter que apelar para algum produto que já fez esse descarte. Descarte não. Porque, por exemplo, você tem gema também desidratada. Poucas pessoas sabem disso. Quem me disse isso foi o meu amigo padeiro, que ele compra o ovo inteiro desidratado para poder fazer massa e tal. Ele reconstitui o ovo e faz lá. Né? Então, você vê que sempre tem uma finalidade que não é o desperdício. Isso serve tanto para bulk quanto para cutting? Sim, tá? Ovos inteiros são muito poderosos. Quais são os jeitos de fazer os ovos, pessoal? Olha, nós temos o ovo cozido, muito bom, acho que todo mundo aqui conhece. Você pode usar uma frigideira antiaderente e jogar só untado, tá? Untado não é frito, tá? É grelhado. Você unta ela de óleo, espalha bem com papel, assim vai ficar espalhar bem. Deixa aquecer legal, joga o ovo em cima e tampa, que você vai conseguir fazer parecido com o ovo frito, tá? E fica bem agradável. Pode fazer omelete, pode fazer mexido. Você pode consumir cru desde que o ovo seja de qualidade. Né? Tem o lance lá da Divina, mas tem a biotina. Então, assim, tranquilo, você pode consumir, não tem problema. Agora, emergido no óleo, a evitar. Dia do lixo, ok. Mas banhado no óleo, emergido no óleo, não é legal. E claro, estamos aqui falando de ovo, eu sei, não sou nenhum tipo de maluco, até porque eu que estou fazendo o vídeo. Mas a gente pode citar também, porque normalmente quem está buscando ovos na dieta com quantidade maior, normalmente está querendo economizar, o que é ótimo. Então, né, você sabe que existe o whey e tal, a albumina fica mais ou menos ali empatada, mas não tem o desperdício, etc. Só que tem algumas proteínas que a gente pode comprar que são muito baratas. Por exemplo, a proteína da ervilha, a proteína do arroz e a proteína isolada da soja. Novamente, Leandrão, eu sou daqueles caras supersticiosos mesmo, eu acho que proteína vegetal não vai crescer. Respeito, né, a tua crença, cada um acredita no que quiser, tá errado, mas fica sossegado. Se você não quiser consumir, não tem problema, tá? Ninguém está empurrando nada. A gente está mostrando cartas para que você faça o melhor movimento, para que você tenha repertório. Então, caso você queira fazer a utilização de uma proteína barata, procura a proteína isolada da soja, show de bola. Proteína do arroz, proteína da ervilha. Em termos de gosto, qual que é aí? Vamos por ordem então. Proteína da soja eu acho melhorzinha, do arroz já vai piorando, da ervilha não gosto muito. Porém, da ervilha dá para você fazer receitinhas salgadas, como por exemplo, fazer uma sopa, alguma coisa assim, fica bem interessante. Agora, você está procurando fontes de proteína para dieta? Acho totalmente justo. Eu vou deixar aqui para vocês, então, as melhores fontes de proteína que vocês podem colocar numa dieta. Seja para bulk, seja para cut, seja para perda de peso ou para hipertrofia muscular, as melhores fontes de proteína são essas daqui. Vamos ver se você acerta qual que é o top 1 agora.